Olá, nessa aula a gente vai começar a entrar de fato na parte de programação. E a primeira coisa que eu quero mostrar para você, que é o básico do básico da programação, são os algoritmos. Então eu vou explicar aqui o que é um algoritmo e vou dar um exemplo para você na prática, né? Como é que funciona o algoritmo para resolver algum tipo de problema. Bom, primeiro vamos entender o que é um algoritmo, né? Quais são as características de um algoritmo, tá? O algoritmo serve para resolver problemas. Ou seja, é uma receita, como se fosse uma receita de bolo, para você resolver algum problema. Se eu quero fazer um bolo, o meu algoritmo, vamos dizer, seria a receita mostrando exatamente como que eu faço e no final sai um bolo feito, tá? Então serve para você resolver qualquer tipo de problema, sendo matemático ou não. Ele não pode ser ambíguo, né? O que é não pode ser ambíguo? Ele tem que resolver um determinado problema e tem que sair um resultado único no final, tá? Então, ele não pode ficar no meio termo, se resolve um tipo de problema ou resolve outro, né? Então, se eu pego uma receita que é para fazer bolo, eu não posso pegar essa receita e às vezes sai uma torta e às vezes sai um bolo, né? Ou então eu vou querer calcular, por exemplo, se meu carro é econômico ou não. Aí eu executo duas vezes aquele algoritmo na mesma situação e ele sai dois resultados diferentes, sem mudar nada, tá? Então isso não pode acontecer, ele tem que ser, não pode ser ambíguo, tem que resolver um problema da mesma forma, tá? Ele tem que ser executável, tem que ser aplicável aquele algoritmo. Você tem que pegar aquele algoritmo, aplicar no problema e tem que conseguir resolver aquele problema, tá? Então, um algoritmo que não é executável, que não é possível aplicar, ele não é um algoritmo porque não vai conseguir resolver nenhum problema, tá? E ele, logicamente, ele tem que ter um fim. Porque a intenção de todo algoritmo é você ter um resultado final, que é o resultado daquele problema que você quer resolver. Então ele tem que ter um fim, ele não pode ser infinito, ele tem que ser finito, né? Tem que ter uma resolução final do problema que você está querendo resolver, tá? Então essas são as características do algoritmo, esse é um algoritmo. Então vamos ver agora na prática, né, com um exemplo que eu criei aqui, como que funciona um algoritmo, tá? Então vamos ver como usa um algoritmo na prática. Então vamos dizer que eu tenho dois carros, tá? Eu tenho um carro mais velho e tenho um carro mais novo, tá? Eu quero comprar um deles e eu quero saber qual deles é mais econômico. O carro mais velho, que é o carro 1, né, o vermelho, ele custa 15 mil reais e o carro mais novo, que é o carro azul, ele custa 30 mil reais. Mas o carro vermelho, que é o primeiro, ele faz 1 km por litro. E o carro mais novo, ele apesar de ser mais caro, mas ele tem uma autonomia um pouquinho melhor, que são 5 km por litro. Então meu algoritmo ele vai ter que resolver esse problema. Qual carro compensa comprar? O mais barato, mas tem uma autonomia um pouco menor, ou o mais caro com autonomia um pouco maior? Então a gente vai usar um algoritmo para resolver esse problema, para a gente descobrir qual carro compensa comprar, tá? Se é o mais barato, com autonomia melhor, ou se é o mais caro, com autonomia melhor. E a gente vai ter algumas bases para fazer esses cálculos. Vamos dizer que eu quero utilizar esse carro por 5 mil quilômetros, tá? Então eu quero ficar com o carro até ele atingir a marca de 5 mil quilômetros. E a gente vai colocar aí mais ou menos o preço da gasolina como fixo, né? Isso normalmente sempre varia, né? Mas vamos colocar um preço fixo aí de R$4 por litro, que é o preço da gasolina. Então, eu vou montar um algoritmo que vai resolver esse meu problema, né? Então, para cada carro, eu quero que faça o seguinte, que é o custo da gasolina é igual à distância, que são 5 mil quilômetros, dividido pela autonomia dele, né? Que é ou 1 km por litro do vermelho e os 5 km por litro do azul, vezes o preço da gasolina, certo? Isso eu vou ter o custo da gasolina, né? Quanto eu vou gastar com cada um desses carros no final de 5 mil quilômetros que eu andar com eles. E o custo total do meu carro é o valor do carro mais o custo da gasolina, tá? Então é essa conta que a gente vai fazer. Vamos ver então qual que é o resultado. Eu vou colocar aqui um if. Se o custo total do carro 1 for menor do que o custo total do carro 2, eu vou ficar com o carro 1, certo? Porque ele é mais econômico. Se não, eu vou comprar o carro 2. Então vamos ver aqui como que esse algoritmo vai funcionar. Então ele vai fazer o cálculo da gasolina, o cálculo do custo total, que é o valor do carro mais o custo da gasolina, e a gente vai cair nessa condição aqui para ver qual que é melhor. Bom, então o custo total do carro 1 deu 35 mil reais, né? Então, além dos 15 que eu vou gastar para comprar o carro, eu ainda vou gastar mais 20 mil reais para conseguir abastecer e andar esses 5 mil quilômetros, tá? E o custo total do carro 2 é 34 mil quilômetros. Então eu vou gastar
vou gastar 30 mil reais para comprar esse carro, mas eu vou gastar apenas 4 mil reais para rodar os 5 mil quilômetros, né? Então, a gente pode ver que apesar do carro 2, que é o azul, ser mais caro, ele tem uma autonomia melhor, então ao final de 5 mil quilômetros que eu vou utilizar ele, vai sair mais barato. Então aqui nesse caso compensa eu comprar o carro 2. Certo? Então é isso que é um algoritmo, para a gente resolver problemas. Então o meu problema era a dúvida, né, de qual carro comprar, qual seria mais econômico. Eu tinha um carro mais barato com autonomia pior e um carro ao dobro do valor, né, 30 mil reais, mas com autonomia melhor. E esse meu algoritmo resolveu o meu problema dizendo que o carro azul ele vai sair mais barato no final dos 5 mil quilômetros, tá? Então é isso que serve o algoritmo para você resolver problemas. É isso que você vai fazer muitas vezes na sua vida aí de desenvolvedor Java ou desenvolvedor Android. Então essa foi a nossa aula de algoritmos e até a próxima.